E nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. E a palavra que Deus preparou para nós hoje, irmãos, tem o mesmo tema da semana passada. Quem lembra qual era o tema da pregação de semana passada? Tirando Jesus da caixinha. E hoje, irmãos, é uma noite de continuarmos a tirar Jesus da caixinha. Quando nós falamos de tirar Jesus da caixinha, é tirar Jesus simplesmente da nossa mente. Muitas pessoas querem entender aquilo que Cristo é simplesmente através de um conceito mental, como se aquilo que envolvesse todo o universo coubesse dentro da sua mente. Então não é na nossa mente que nós precisamos entender e receber a revelação de quem Cristo é, mas sim no nosso espírito, porque o nosso espírito foi criado para conter a Deus, para conter a revelação de quem Deus é. E às vezes as pessoas querem entender quem Jesus Cristo é simplesmente através de um conceito mental. E quando nós entendemos o nosso espírito realmente quem Cristo é, quando alcançamos essa revelação, nós passamos a ter transformação na nossa vida. Então é muito importante que a gente alcance, a revelação de quem Cristo é. A revelação de quem Cristo é, irmãos, é muito ampla, é muito grande, por isso que não cabe na nossa mente. Em um momento quando Jesus caminhava com os discípulos, ele faz a seguinte pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Porque, irmãos, a multidão já estava falando muitas coisas acerca de Jesus, que ele era profeta, que ele era Elias, mas ele disse assim: mas vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento Jesus disse que aquilo que Pedro estava declarando não era algo revelado nem pela carne nem pelo sangue, ou seja, não era uma revelação humana, mas era a revelação do próprio Espírito de Deus, mostrando a Pedro, revelando a Pedro verdadeiramente quem Jesus era. E a partir daquele momento Pedro então passa por uma transformação, por uma mudança. E Jesus não chama mais ele de Simão, Jesus passa então a chamá-lo de Pedro. E Pedro, irmão, significa pedra. E aquilo que Jesus Cristo constrói, aquilo que Deus está construindo, irmãos, é através de pedras vivas. E quando Pedro foi transformado através da revelação de quem Cristo era, ele se tornou uma pedra viva. Uma pedra viva que foi colocada sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina que é Cristo. E quando nós realmente alcançamos a revelação de quem Cristo é, nós também somos transformados em pedras vivas e passamos a fazer parte dessa edificação chamada igreja. E Jesus sabia, irmãos, que não seria tão fácil que a igreja entendesse realmente quem ele era. A prova é que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o conheceram. Não seria tão simples que aquele que é tudo em todos se revelasse de uma forma que fosse compreendida. E para auxiliar o povo, irmãos, nesse entendimento, é que Jesus se apresentava em muitos momentos e de formas diferentes. Quais foram as formas que Jesus se apresentou? Eu sou o pão vivo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou o bom pastor. E hoje, irmãos, através dessa mensagem, que ele se revele a você como aquele que é o bom pastor, que a revelação de Jesus Cristo como o bom pastor tome a sua vida, e que você entenda de fato por que Jesus Cristo é o bom pastor para mim, e ele é o bom pastor para você. E para nos trazer entendimento a essa revelação de uma das faces de Cristo, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo, lá no livro de João, capítulo 10, a partir do verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. O verso 26, irmãos. Mas vós não crede, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quando Jesus se apresenta como o bom pastor, ele não apenas se apresenta com esse título, mas ele também nos mostra quais são as características que acompanhavam esse título. E alguém que realmente se coloca como um bom pastor, e como Jesus foi um bom pastor, precisa dar a vida pelas suas ovelhas. E é isso que ele diz no verso 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nós muitas vezes, irmãos, usamos esse termo, dar a vida, quando nós queremos mostrar o quão dedicado nós somos a algo, né? Às vezes está lá um time, está disputando a final de um campeonato, daí o time inteiro se reúne e fala assim: vamos dar a vida por esse campeonato. Algumas pessoas terminam um relacionamento, elas dizem assim: eu dei a minha vida por esse relacionamento e ele nunca valorizou. Como que alguém deu a vida se está ali vivo? Ou seja, irmãos, dar a vida é um sentido figurado, significa que você se dedicou ao máximo por algo. Mas quando nós olhamos para Jesus, o termo dar a vida deixa de ser algo figurado e se torna algo real. Porque Jesus, além de ter se dedicado ao máximo, a dedicação dele se resumiu também em dar a vida. Ele de fato deu a sua vida por nós, como demonstração de amor. Quando nós falamos de demonstração de amor, nós sempre lembramos de João 3,16, que diz que o Pai deu o Filho, deu seu único Filho para que o mundo não perecesse. Isso é uma verdade, isso é uma realidade, mas nós não podemos esquecer que o Filho também a si mesmo se deu. E é isso que o texto fala, que ninguém me tira, eu a dou. Ninguém tirou a vida dele, ou seja, ninguém me obrigou, ninguém me forçou a tirar a minha vida. Eu de bom grado, de boa vontade, eu dei a minha vida. E às vezes, irmãos, a gente sabe que como pais ou como filhos, não importa a posição que você esteja, às vezes você é obrigado a fazer coisas que você não gosta. Por exemplo, se o filho adolescente, o pai manda lavar louça, às vezes ele não quer, e fala assim: não quero. Se for um pai que realmente tem autoridade, e realmente cumpre a função de pai, vai dizer: não, você não tem que querer, você vai lavar louça assim, eu estou te mandando, quando você viver na minha casa, você me obedece. Mas pode ter aquele filho, irmão, que diz assim: não, tá bom, pai, eu estou indo e vou lavar louça, porque realmente eu entendo o propósito, eu entendo que eu tenho que ajudar. E Jesus era esse filho que entendia o propósito, ou seja, é para morrer? Então deixa que eu vou entregar a minha vida, para que eles tenham vida. Filipenses 2,7 diz que ele a si mesmo se esvaziou, ou que ele a si mesmo se fez de nenhuma reputação. Qual é a maior reputação, irmãos, que alguém pode ter? A reputação de Deus. Essa é a maior reputação que qualquer pessoa pode ter. Claro que ninguém tem, porque é um só Deus. Mas você já percebeu quando tem algumas pessoas, às vezes, meio prepotentes, e que acham que sabe tudo? Às vezes a gente fala assim, esse aí acha que sabe tudo, acha que é Deus. Irmãos, e aquele que não achava que era Deus, aquele que tinha certeza que era Deus, não usou por usurpação ser Deus, ou continuar sendo Deus, mas ele se tornou homem. E não só bastou se tornar homem, ele se fez servo. Você entende o que é isso? Aquele que era o verbo, aquele que era Deus, abriu mão de tudo isso, abriu mão da realidade do céu, para habitar na terra, para alcançar a sua vida. E você, quando entende isso, quando você que entende tudo aquilo que Jesus Cristo fez por você, qual é a sua renúncia? Qual é a sua demonstração de amor diante daquilo que você hoje entende que Jesus fez por você? Mas algumas pessoas que têm mais ou menos a minha idade, talvez conhecem o Rodolfo Abrantes, né? O Rodolfo Abrantes, irmãos, era um cantor secular muito famoso, de uma banda, e Jesus Cristo alcançou a vida dele. E ele abriu mão da fama, irmãos, abriu mão da carreira, para realmente falar daquilo que constrangeu a vida dele. E um dia num programa de televisão, um apresentador questionou ele por que ele abandonou tudo. Eu achei a resposta dele brilhante, porque ele disse assim: se o jeito de Jesus me amar foi dando a vida dele por mim, eu também dou a minha vida para ele. O problema é que a gente acha muito bonito quando escuta isso de outra pessoa e acha que dar a vida, algumas pessoas foram chamadas para dar sua vida para Deus. Não, irmãos, todos nós fomos chamados para dar a vida, porque quando nós damos a nossa vida, nós recebemos uma nova vida. E há pessoas que não recebem uma nova vida porque estão presas a algo velho.
Nós precisamos, irmãos, sim, demonstrar o quanto nós amamos a Deus, e nós demonstramos o nosso amor quando de fato nós entregamos a nossa vida para Ele. Que você possa fazer isso, irmãos, como Jesus, com prazer, com alegria, não simplesmente por um esforço mental. Então a primeira característica de um bom pastor é que ele dá a vida pelas ovelhas. A segunda característica é que um bom pastor tem relacionamento íntimo com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Por que ele te conhece? Ele te conhece porque você foi formado nele, e você foi formado para ele. Quando ele te formou, ele não te formou, irmãos, para algo aleatório. Ele te formou, irmãos, para um propósito específico, para uma obra específica que você precisa realizar. O propósito de Deus, irmãos, é específico. Cada um de nós tem um propósito diferenciado. E quando ele se faz conhecido a nós, claro que é para que nós conheçamos o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade. Mas ele se faz conhecido para que através dele nós também possamos conhecer o propósito que ele tem para nós. Porque o desejo de Deus é que você tenha satisfação, que você tenha alegria. Irmãos, não há verdadeira satisfação fora do propósito de Deus. Eu sei que há muitas pessoas que gostam de se enganar e mentir para si mesmas, que são satisfeitas com a sua vida, mesmo não fazendo nada para Deus, que são felizes e que são alegres, irmãos, mas é mentira. Eu afirmo isso porque eu já menti para mim mesmo, que eu era feliz longe do propósito de Deus. E hoje eu posso afirmar, irmãos, que não há satisfação longe do propósito de Deus. E o desejo de Deus é que você ouça a voz dele, para que você possa ser levado ao propósito de Deus, para que você possa ser levado àquilo que Deus preparou para você. Mas nós só somos levados àquilo que Deus preparou para nós quando nós temos intimidade, quando nós reconhecemos a voz do nosso pastor. As ovelhas, elas não recebem qualquer comando. As ovelhas, elas são muito atentas. Então, se elas ouvem uma voz que não é a voz do pastor, não importa qual é o comando, elas simplesmente ignoram. Irmãos, ela não mexe nem o pescocinho. Agora, quando ela ouve que é a voz do pastor, irmãos, não importa o que o pastor falou, ela já levanta o pescoço. Eu conheço essa voz é do meu pastor. E uma boa ovelha, irmãos, também age dessa forma. O problema é que às vezes, pela falta de intimidade, pela nossa falta de relacionamento, e como que nós buscamos essa intimidade, como que nós buscamos conhecer a voz do nosso pastor? Através da oração, através da adoração. Quanto mais eu oro, quanto mais eu adoro, mais íntimo eu me torno do bom pastor. E daí mais eu conheço a voz dele. E diminui, irmãos, as chances de nós sermos enganados por outras vozes, de nos distrairmos por outras vozes. E há muitas ovelhas distraídas, ouvindo a voz de Deus onde não tem a voz de Deus, seguindo direções que não são a direção de Deus. Porque as direções de Deus, irmãos, elas não mudam. Deus não pensa uma coisa num dia e pensa outra no outro dia. Só que nós, irmãos, como pastores, quando alguém diz assim, eu orei e Deus me mostrou, irmãos, amém. Então, se você orou e Deus mostrou, quem sou eu para dizer que Deus não possa mostrar algo para você? Mas às vezes, como pastores, irmãos, é nítido que aquilo não é Deus mostrando. É nítido que aquilo não foi a voz de Deus, mas foi um desejo humano, que a pessoa queria tanto fazer aquilo que ela disse que Deus mostrou e Deus falou. A gente vê isso, irmãos, principalmente quando as pessoas decidem tomar decisão por um relacionamento. Daí elas vêm, pastor, eu orei, apareceu o João, e o João é o homem que Deus mostrou para mim, Deus falou que é o João. Ele tem alguns problemas ainda, pastor, né? Às vezes ele é meio agressivo, né? Ele tem problema com a bebida, tem vários problemas, mas Deus já me mostrou que é ele. E daí passa um mês, vem a irmã chorando, que o João bateu, que o João ofendeu e que não está mais com o João. Mas como assim? Deus não falou que era o João? E agora Deus está falando o quê? Aonde que Deus errou? Quando mandou ficar com o João ou quando mandou o João embora? Quem errou foi nós. Quem errou foi você, que ouviu uma voz estranha, achando que era a voz de Deus, e tomou uma direção que não era a direção que Deus te mandou. Deus não muda de ideia, irmãos. Deus é claro nas suas direções, mas nós precisamos ser claros em ouvir. E para isso nós precisamos ser como ovelhas que reconhecem a voz do pastor. Não se distraia com outras vozes. Não levante o seu pescocinho para qualquer lugar quando você ouve uma voz diferente, quando você ouve uma proposta diferente. Não se perca, irmãos, em maus caminhos. Por mais que pareça algo bom, se não é a voz do pastor, não vai. Pastor, mas parecia que era bom. Pois é, mas você olhou para aquilo que parecia, não para quem estava falando. Se nós estivermos sempre atentos a quem está falando e não aquilo que parece, isso vai nos manter mais seguros.
porque nós vamos estar num caminho de segurança. E uma das características do bom pastor é justamente isso, que ele nos protege. Veja o que diz lá no verso 28 do capítulo 10: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está dizendo que ninguém vai tirar das mãos dele as ovelhas que o Pai deu. Ninguém tem essa capacidade, ninguém tem esse poder. E quando ele diz arrebatar da minha mão, ou seja, ninguém vai tirar as minhas ovelhas da minha presença, ninguém vai tirar as ovelhas do meu amor. Mas embora ninguém possa tirar, Deus, ele te deu livre-arbítrio, Deus te deu liberdade. E quando nós usamos mal dessa liberdade, nós vamos caminhando para direções e para lugares onde nós vamos nos afastando da presença de Deus, onde nós vamos nos afastando do amor de Deus e do propósito de Deus. E a nossa vida começa a não ter mais sentido e começa a não ter mais significado, porque nós daí não estamos mais ouvindo a voz do nosso pastor. Então, qual é o caminho seguro para se caminhar? Como eu faço para não ir por esses caminhos inseguros que a minha liberdade pode me levar? O caminho seguro que toda ovelha deve caminhar é junto do rebanho. Toda ovelha que se dispersa do seu rebanho, ela se torna uma presa fácil para o lobo. É muito mais fácil para o lobo pegar, irmãos, aquela ovelha que está sozinha, caminhando sozinha, do que ela pegar, irmãos, uma ovelha que está no meio do rebanho. Não saia do rebanho que Deus te colocou. Ande com outras ovelhas. Eu sei, irmãos, que se tem disseminado um ensino sobre a individualidade espiritual, sobre as ovelhas cibernéticas. O meu pastor é lá do outro lado do mundo, eu assisto ele. Irmãos, eu assisto muito pastores, mas não assisto ele como pastores. Eu assisto para ouvir uma mensagem de um homem de Deus, reconheço como homem de Deus, mas eu entendo que para ver pastoreio precisa haver relacionamento de verdade, precisa se caminhar perto, precisa se conhecer de fato. Não creia, irmãos, na individualidade espiritual. Se esse lugar não é o lugar para você, procure outro, mas tenha um lugar físico, onde você senta, onde você ouve, onde alguém fala na sua vida. O apóstolo Paulo já dizia: não seja do costume de alguns deixando de congregar. Irmãos, congregar, irmãos, é onde tem vida. Só a vida de Deus, irmãos, congregando, acredite. Irmãos, o propósito de Deus, ele não é isolado. Para que eu possa verdadeiramente viver o propósito de Deus, eu dependo de outras pessoas. A realidade, irmãos, do que nós temos construído como igreja, não é fruto só do meu propósito, do meu chamado. É fruto do propósito do chamado de todos vocês. Ninguém, irmãos, faz algo relevante para Deus sozinho. Nós dependemos um dos outros, no sentido de viver o mesmo propósito. Então não caia nessa mentira, né? Não ande sozinho, faça parte de uma célula assim, faça parte de uma comunidade, de uma congregação. Eu sei que há pessoas aqui que nos visitam. Se você nos visita hoje e você não tem um rebanho, nós estamos com portas abertas para que você possa fazer parte desse rebanho. Nós estamos de portas abertas para te ajudar, para caminhar com você. Eu sei, irmãos, que a igreja é cheia de falhas, e essa aqui inclusive também. Agora que ninguém vai ficar aqui, irmãos, eu quero que as pessoas fiquem porque elas criam um propósito, não porque elas acham que a morada é uma igreja perfeita, porque não é. Aonde a gente, irmãos, onde há pessoas, há imperfeição. Se você um dia encontrar uma igreja perfeita, irmãos, não entra, não estraga ela, deixa ela perfeita do jeito que está. Vai procurar outra para não estragar aquela ali. Não há, irmãos, igreja perfeita, não há pastor perfeito, não há membros perfeitos, mas ainda assim, a igreja é o melhor lugar. Eu li um texto, irmãos, que fazia uma analogia, eu achei muito interessante, acerca da igreja e da arca. O que tinha dentro da arca, irmãos? Uma série de bichos, uma série de animais. E às vezes a gente acha aquela coisa muito bonita, né? Como se todo animalzinho ficava certinho, um lugarzinho aqui, pronto, o leão só fica aqui nesse pedacinho, o outro só fica aqui nesse pedacinho. Irmãos, eu imagino, irmão, que aquilo era uma loucura. Onde é que os animais faziam as suas necessidades? Na arca. Então, a arca, irmãos, talvez era um lugar que cheirava mal, era um lugar que talvez não tinha muita privacidade. Mas se você olha para a folha da arca, o que se encontrava? Morte, corpos boiando pela água. Não existia mais vida fora da arca. Irmãos, acredite, não existe vida espiritual fora da igreja. E eu não estou falando nem dessas quatro paredes e nem da morada. Eu estou falando da igreja como o corpo de Cristo, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar que você for, você precisa fazer parte da igreja, mesmo ela sendo imperfeita. Então, não acredite, irmãos, não acredite nessa individualidade espiritual. E como eu sei se eu realmente faço parte desse rebanho? Como eu sei se eu estou inserido no rebanho de Cristo? Para estar inserido no rebanho de Cristo, é necessário ouvir e segui-lo. Porque é isso que uma boa ovelha faz. Ela ouve e segue.
E quando nós falamos de seguir, nós estamos falando de obedecer. E obedecer é um princípio muito poderoso da palavra de Deus, porque a obediência, irmão, gera bênção nas nossas vidas. Eu sei que muitas vezes nós simplesmente achamos que a nossa vida é uma luta contra o pecado, e realmente o pecado traz muita morte e destruição nas nossas vidas. Mas acredite que às vezes a desobediência pode não ser um pecado e gerar também uma grande destruição na sua vida, mesmo não sendo um ato pecaminoso. Nós podemos olhar para a vida de Jonas. Deus deu uma direção para Jonas, para que ele fosse ao povo de Nínive e pregasse a palavra de Deus, para que aquele povo se arrependesse. Mas Jonas tomou uma decisão, não quis ir. Entrou dentro de um barco e foi para Tarsis. Não está escrito na Bíblia, não irás a Tarsis, como se Tarsis fosse um lugar de pecado, um lugar pecaminoso que ninguém deveria ir. Mas, irmãos, essa desobediência gerou grandes problemas na vida de Jonas, a ponto de uma grande tempestade vir sobre aquele barco e as pessoas perguntarem: precisamos tirar sorte, alguém de nós aqui está trazendo essa tempestade, alguém de nós é responsável por isso que está acontecendo. E Jonas automaticamente se posiciona e diz: eu sou o culpado, podem me lançar no mar que essa tempestade vai parar. Irmãos, eles não pensaram duas vezes, jogaram Jonas no mar. E todos nós, irmãos, em algum momento das nossas vidas, às vezes permitimos que um Jonas entre no nosso barco, o Jonas da incredulidade, o Jonas da mentira, e ele não sai sozinho, ele precisa ser lançado fora. E nós precisamos ser obedientes. Quando Deus mostrar, ó, esse é o Jonas do teu barco, lance ele fora, que você realmente obedeça. Porque muitas vezes quando nós não desobedecemos, nós somos engolidos, como Jonas foi. A Bíblia diz que a desobediência de Jonas fez com que ele fosse engolido por um grande peixe. E por muito tempo, irmãos, essa passagem foi uma das mais questionadas, porque muitas pessoas acreditam que fosse impossível, né, um homem ser engolido por uma baleia e depois ser cuspido, né, por essa mesma baleia. E se você procurar lá no Google, irmão, você vai ver que isso aconteceu de forma real há pouco tempo com um homem que estava mergulhando e a baleia veio e engoliu ele. E ele relata que ele deve ter ficado uns 30 segundos dentro da baleia, e quando ele pensou assim: não, eu vou morrer aqui dentro, sei lá em quanto tempo eu vou ficar aqui, mas morri, né? De repente a baleia foi e cuspiu ele novamente. Para que isso, irmãos? Para que nós nunca duvidamos, nunca podemos duvidar da realidade da palavra de Deus. E mesmo, irmãos, que fosse só uma história, só um ensinamento por si só, já também deveria fazer você entender. Mas hoje, irmãos, essa situação, irmãos, agora num tempo muito, muito curto, nos mostra que mais uma vez a palavra de Deus prova que ela é sempre verdadeira. Então creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Nós falamos muito, irmãos, às vezes sobre demonstrar o amor, e uma das maiores formas de mostrar o amor de Deus, o amor, nosso amor para Deus, é através da obediência. João 14,15 diz: se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Jesus estava dizendo: vocês me amam de verdade? Então guardem os mandamentos. E por muito tempo, às vezes a gente entendia que quando ele dizia guarde os meus mandamentos, estava falando da lei. Ah não, eu só preciso guardar a lei. Se ele estivesse falando da lei, irmãos, ele diria: se mais verdadeiramente, guardai os mandamentos da lei ou os mandamentos de Moisés. Mas veja que ele fala sobre os meus mandamentos. Jesus, em um momento, ele é questionado por um escriba acerca da importância dos mandamentos, sobre qual seria o mais importante dos mandamentos. E todas as vezes que os fariseus e os escribas perguntavam algo para Jesus, eles perguntavam não porque eles queriam uma resposta, mas imaginando que Jesus pudesse ficar sem resposta, porque eles não entendiam que ele detinha toda a sabedoria, e que não tinha, irmãos, como pegar Jesus em uma pergunta capciosa, ou seja, numa pergunta sem resposta. Marcos 12, 28. E quando ele faz essa pergunta, irmãos, ele fica imaginando, se qualquer das respostas que Jesus dizer que é o maior dos mandamentos, nós vamos dizer que ele está desvalorizando os outros. Se ele não falar que o maior mandamento é guardar o sábado, a gente vai criticar, vai falar que tem que guardar o sábado, porque eles imaginavam que não tinha como responder essa pergunta sem se posicionar. Mas veja a tamanha sabedoria de Jesus. E aproximando um dos escribas que tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, nessa hora sumiu o escriba na frente de Jesus, porque não era aquilo que ele imaginava ouvir. E veja que Jesus então fala dos seus mandamentos, e os mandamentos de Jesus se resumem a isso: amar primeiramente a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Só que Jesus não estava anulando aqueles outros mandamentos, porque se eu viver a realidade desses dois mandamentos, eu estou vivendo a realidade de toda a lei. Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas e eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar e eu não vou matar. Você quer que alguém te roube? Então você não vai roubar, porque você vai amar o próximo como você mesmo. Você gosta que alguém cobice alguma coisa sua? Não, então você também não vai cobiçar. Então, irmãos, nesses dois mandamentos se resume toda a lei. Tem gente que fala assim: anulando a lei. Irmãos, não é anulando a lei. Nesses dois mandamentos se cumpre toda a lei. E são esses mandamentos que nós precisamos nos atentar, realmente viver o amor de Deus. E é impossível que alguém entenda a figura do bom pastor, que alguém esteja no aprisco do bom pastor e não consiga viver a realidade do amor ao próximo e do amor a Deus. E não há, irmãos, como viver o amor ao próximo, irmãos, sem viver a realidade de pastorear. Todo mundo tem que abrir uma igreja? Não, irmãos, não precisa que todas as pessoas abram uma igreja, mas é preciso sim que todas as pessoas pastoreiem. É preciso sim que todas as pessoas cumpram o ID. Porque para mim, irmãos, pastorear é um cargo hoje, mas antes de ser um cargo, por muito tempo foi um encargo. Porque cargo, irmãos, é aquilo que geralmente você faz e recebe por aquilo que você faz. Agora, encargo é aquilo que você faz movido por uma paixão, movido por um despertar do seu coração. E eu louvo a Deus, irmãos, que nós somos uma igreja de pastores. E eu lembro que algumas semanas nós fizemos uma reunião com os supervisores, irmãos, e eu falei com isso sobre eles. Eu falei: eu sei que fisicamente na igreja vocês são conhecidos como supervisores, mas espiritualmente vocês são pastores como eu. A diferença é que eu sou pastor em tempo integral, e todo tempo a minha atividade da minha vida se resume a pastorear a igreja. E vocês têm um galardão ainda maior, porque vocês se dividem entre a vida de vocês e entre o pastorear. E todos nós, irmãos, deveríamos entender esse encargo. Todos nós deveríamos nos dedicar ao pastorear, ao apacentar pessoas. Porque, irmãos, não quero que você se ofenda, mas se você não está envolvido no apacentar, no pastorear de alguma forma, no meu ver, você não entendeu o amor de Deus. Para mim é impossível que alguém entenda o amor de Deus e não queira se envolver, irmãos, nessa realidade de pelo menos pastorear uma pessoa. O que pode ser o pastorear? Pode ser o consolidar alguém do seu trabalho, ou seja, entender que aquela pessoa ali é você que cuida do que de tudo, perguntar se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa. Todo mundo deve ser cuidado. Todo mundo, irmãos, deve ter um pastor. Eu sei que tem alguns pastores que eles acham que são pastores, e o fato de ser pastor significa que você não tenha um pastor, mas até os pastores, irmãos, precisam de um pastor. E eu louvo a Deus porque eu tenho um pastor que me exorta, que me cuida, que puxa a minha orelha quando precisa. Isso é ótimo, irmãos, porque mostra o cuidado de Deus, mostra realmente alguém que entendeu o amor de Deus. Queira pastorear, queira demonstrar no mundo espiritual para Deus: Deus, eu entendi toda a tua renúncia, eu entendi todo o teu amor, e pastorear hoje é uma resposta. Pedro, irmãos, ele tentou todo o tempo que caminhou com Jesus, no ministério de Jesus, mostrar o quanto ele amava Jesus. E ele era aquele que estofava o peito e dizia assim: mestre, se for preciso morrer por ti, eu morro. E quando chegou o momento, irmãos, de talvez passar por esse risco de morte, assumir: não, eu sou realmente discípulo dele. Ele fala como ele também é dele. Não, eu não conheço esse homem. E renunciou, irmãos, a Cristo. Não assumiu a sua posição de discípulo. Isso frustrou muito, irmãos, a vida de Pedro, porque eu não acho, irmãos, que Pedro não amasse a Cristo. Eu acho que naquele momento, irmãos, faltou realmente coragem, ousadia e posicionamento. Assim como diariamente falta ousadia e posicionamento para mim e para você. E você deixa de amar a Deus quando você não se posiciona? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não foi falta de amor, é falta de posicionamento, e às vezes é posicionamento que nós precisamos. E quando nós não nos posicionamos, irmãos, às vezes gera em nós uma frustração. E há pessoas, irmãos, que abandonam o seu chamado, o seu ministério, por causa de frustração, por causa de não conseguir corresponder da forma que achavam que tinham que corresponder. Isso aconteceu com Pedro. Ele achava que tinha que responder o amor de Deus, o amor ao mestre dele àquela altura, e ele não conseguiu. Então, quando o mestre dele morre, o que Pedro volta a fazer? Volta a pescar peixe.
Só que Jesus já tinha dito, tu não vai mais pescar peixe, tu vai pescar o quê? Homens. E quando Jesus então ressurreta, irmãos, Jesus volta para dar a oportunidade de Pedro provar aquilo que Pedro queria provar. Irmãos, Jesus não precisa de provas, nós não precisamos provar nada a Ele, nós precisamos provar dele. E enquanto Pedro tentava provar para ele, João provava dele, provava do amor dele. E por provar do amor dele, era João que estava lá, do lado da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Não queira provar, queira desfrutar do amor de Deus. E se nós verdadeiramente desfrutarmos do amor de Deus, esse amor vai gerar em nós um posicionamento necessário em cada momento da nossa vida. Mas Jesus, em sua bondade, irmãos, e sabia o quão importante era para Pedro aquela demonstração de amor. Então ele vai a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repete essa pergunta por 3 vezes. E alguns teólogos afirmam que para cada negação de Pedro, houve uma nova afirmação do amor dele. E essa afirmação veio, irmãos, realmente como uma resposta, porque aquele que de início fugiu do propósito de Deus, de fato foi até o último dia da sua vida vivendo o propósito de Deus, porque realmente deixou que a revelação de quem Cristo era gerasse novamente vida de Deus sobre ele. E às vezes o que nós precisamos é isso, realmente receber vida de Deus. Se Jesus viesse até você hoje, e se Jesus fizesse para você a pergunta que fez para Pedro: fulano, me amas? Qual seria a sua resposta? Será que você conseguiria responder como Pedro? Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Será que Jesus, através das suas atitudes, sabe que você ama Ele? Será que as suas atitudes demonstram isso? E se Jesus viesse então com a segunda pergunta e dissesse: então vai, apacenta as minhas ovelhas, qual tem sido a sua resposta hoje? Quem você tem apacentado? Quem você tem cuidado? Quem você tem pastoreado? Por que Jesus tem chamado tantos irmãos para essa realidade, para entender o chamado de Deus? Porque Ele sabe a quantidade de ovelhas perdidas que há lá fora. Ele sabe a quantidade de pessoas que nunca nem ouviram falar da graça de Deus e do amor de Deus, que talvez ouviram apenas falar de uma religiosidade. Deus não quer religião, Deus quer de fato o amor e a graça sendo derramados sobre a vida das pessoas. E é para isso que Ele tem te chamado, para atrair novamente essas ovelhas perdidas ao aprisco. Alguém precisa mostrar: a porta está aberta, Ele já abriu a porta do aprisco está aberta para mim, está aberta para você, para que você possa desfrutar dessa realidade de ser pastoreado pelo bom pastor. O problema, irmãos, é que às vezes a gente cria a ideia que o mais ou menos é suficiente. Não, eu sou meio ovelha. Irmãos, ou você é toda ovelha ou você não é nada ovelha. No mundo espiritual, irmãos, não existe nada neutro. Porque Jesus disse que o morno ele vomita, e o morno é algo mais ou menos. Não, eu não faço nada, mas eu também não atrapalho o andamento da igreja de Cristo. Não é o que Jesus pensa. Porque o próprio Jesus disse: aquele que comigo não junta, espalha. Se você não está juntando ovelhas, acredite, você já está espalhando. Espalhando através do seu comportamento, espalhando através da sua vida, espalhando através de murmurações e reclamações. Irmãos, não seja aquele que murmura e aquele que ataca a igreja. Deixa isso para o mundo fazer. Deixa o mundo atacar a igreja, mas não a igreja atacar a própria igreja. Irmãos, e é uma coisa que me deixa muito triste, quando as pessoas vão para a rede social, irmãos, denigrir a imagem da igreja. Pessoas que já estiveram dentro da igreja e por não assumir as suas fraquezas e as suas mazelas, sempre preocupado é a igreja. E essa semana alguém postou meme que o pessoal fala, né, aquelas figurinhas, e daí tinha alguém com a cara bem feia assim, com a cara de mal assim, olhando para algum lugar. E a postagem era a cara dos irmãos da igreja quando olham que eu estou desviado. Irmãos, eu não vejo esse olhar na igreja. Eu vejo como as pessoas ficam felizes quando alguém que estava distante da presença de Deus, né, e volta para a presença de Deus, como todo mundo vai, como todo mundo abraça. Só que essa é a imagem que o diabo quer que você acredite, de uma condenação que não existe, ou existe só na sua mente, só existe dentro de você, irmãos. Para nós, irmãos, é o maior prazer, irmãos, receber alguém de volta. Porque, irmãos, eu já estive fora e um dia foi muito bem recebido. E nós como igreja precisamos sempre receber bem aqueles que por algum motivo acreditaram numa mentira do inferno e se afastaram da presença de Deus. Mas se você verdadeiramente entender quem é o bom pastor na sua vida, você vai dizer assim: vem cá que eu te ajudo, eu vou te levar de novo
para os braços do nosso bom pastor. E para levar alguém, irmãos, para o bom pastor, isso não precisa de fato te tornar um pastor. Esse dia eu ouvi uma mensagem, eu achei muito interessante, e um pastor falou que ele estava fugindo, brincando, né? Que ele estava fugindo desse título de pastor, e que ele inventou um novo nome para ele, que a partir daquele momento ele era uma ovelha guia, porque ele falou que ser pastor era um termo muito pesado, quando ele entendeu de fato o que um pastor precisava fazer. E realmente, irmãos, quando nós entendemos de fato o que o pastor fez, o que o bom pastor fez, e a gente se coloca, assume esse título, irmãos, realmente há uma grande responsabilidade. Então, se você quer fugir um pouquinho dessa responsabilidade, então diga que a partir de agora você é uma ovelha guia que vai levar, irmãos, essas muitas ovelhas perdidas do amor de Deus, perdidas da presença de Deus, novamente para a presença de Deus. Porque se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos debaixo do pastoreio desse bom pastor, é porque nós entendemos, irmãos, que há uma infinidade de benefícios. Eu quero te mostrar através da palavra de Deus quantos benefícios há, irmãos, para aqueles que se posicionam como ovelhas desse bom pastor. E nós podemos perceber isso, irmãos, através do Salmo 23, que é um dos salmos mais lidos e conhecidos. Eu quero ler ele com você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, irmãos, revela a realidade de quem entrou no aprisco do bom pastor. Se você não tem na sua vida essa realidade, se quando você lê o Salmo 23, isso parece algo desconhecido para você, você está no aprisco errado. Você está espiritualmente no lugar errado, e você precisa encontrar urgentemente um lugar no aprisco do bom pastor, para que você possa desfrutar de todos esses benefícios e de toda essa realidade. E a primeira realidade de alguém que realmente está no aprisco, irmãos, do bom pastor, é que está num lugar de descanso e refrigério. Se na sua vida não tem descanso e não tem refrigério, você entrou em alguma porta errada na sua vida aí. E talvez você precise voltar para a porta do aprisco do bom pastor, porque quando nós estamos debaixo do pastoreio do bom pastor, irmãos, nós descansamos. O que você consegue imaginar, irmãos? Ou o que você sente quando você lê o verso 2? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmão, só de ler isso já não gera uma paz, uma tranquilidade, você imaginar esses verdes pastos e ser guiado a essas águas tranquilas. E o que Deus tem para nós, irmãos, são essas águas tranquilas, são esses verdes pastos. Já é tudo seu, você só precisa crer nessa realidade. Quando nós somos guiados pelo bom pastor, irmãos, também não falta direção. Se você não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, se volta, se vai, irmãos, tem alguma outra voz te guiando que não é a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, é algo claro, a voz de Deus é algo certeiro. Deus não é um Deus de confusão. Deus quer trazer clareza para as nossas vidas. Deus quer trazer clareza para as nossas decisões. E quando nós estamos, irmãos, nesse lugar, nesse aprisco do bom pastor, acredite, as suas decisões são tomadas com muita leveza e com muita clareza, e você não se deixa mais ser enganado. Outra questão, irmãos, é que nesse aprisco não nos falta proteção. Quando Jesus é o nosso bom pastor, irmãos, nós podemos andar em meio ao vale da morte, nós não temeremos mal algum. E talvez muitos aqui, irmãos, talvez tenham andado em meio ao vale da morte, da sombra da morte, momentos de dificuldades, momentos difíceis. E o que você faz em meio ao vale da sombra da morte? Você descansa. Você descansa porque você sabe que é o Senhor que te consola, que é o Senhor que te guarda. Você sabe que você está no lugar certo. Aquele mal é que está no lugar errado, e em breve ele vai embora no nome de Jesus, porque você crê na bondade e na misericórdia do Senhor. Se tem te faltado proteção, irmãos, volta para o aprisco que você saiu. Se você não tem se sentido protegido, alguma coisa também está errado na sua vida espiritual.
No aprisco, irmãos, do bom pastor também não nos falta unção. Unges a minha cabeça com óleo. Eu confesso que por muito tempo eu não tinha, talvez, a plena revelação, irmãos, do que o óleo tinha a ver com a ovelha. Eu recebi um texto algum tempo atrás e eu fui ler sobre isso e confirmar isso. E os pastores ungiam a cabeça das ovelhas. E por que eles ungiam a cabeça das ovelhas? Com dois propósitos. A ovelha às vezes ela vai andando e ela vai se enfiando em arbustos. Ela vai andando e não vê, quando ela vê, ela está presa. E quando ela está com o óleo na cabeça, irmãos, o óleo faz com que ela consiga sair, irmãos, dos arbustos que ela se prendeu. Ou seja, quando há unção sobre as nossas vidas, nós não ficamos presos em armadilhas do inferno. Você talvez até coloca a sua cabeça na armadilha, mas rapidamente você tira, porque você percebe, isso aqui é uma armadilha. Eu não posso estar nesse lugar. Esse lugar não foi preparado para mim. Porque, irmãos, estar preso fala de dor, fala de sofrimento. E Deus, irmãos, quer te levar para um lugar de tranquilidade. Quer te levar para as águas tranquilas. E o segundo motivo é que muitas vezes as moscas pousam sobre as ovelhas ou sobre qualquer outro animal. E quando elas pousam, elas depositam o que nós podemos chamar de um ovinho. E depois esse ovinho vira uma larva. E essa larva, irmãos, às vezes ela entrava nas mucosas dos olhos, dos ouvidos das ovelhas. Isso deixava elas muito nervosas, ao ponto delas se baterem, às vezes baterem a cabeça em algum lugar, tentando tirar aquele incômodo que aquelas larvas geravam. Mas essas larvas só podiam entrar nas ovelhas quando elas estavam sem o óleo, porque o óleo formava uma camada protetora que impedia, irmãos, de esse ovinho entrar em contato com a pele da ovelha e realmente gerar essa larva. E quando nós recebemos essa unção de Deus que precisa ser derramada sobre as nossas vidas diariamente, também impede, irmãos, que moscas que o diabo manda todo dia para a sua vida, porque acredite, todo dia vem uma mosquinha tentar pousar na sua cabeça, tentar botar um ovinho ali, o ovinho da incredulidade, o ovinho da mentira, o ovinho da desmotivação, para te desmotivar. Hoje mesmo, né, a minha irmã entrou ali, estava conversando com ela, e ela contando, não, eu estou trabalhando, graças a Deus, mas esse dia me perguntaram, meu Deus, tu vai para a igreja de novo? Irmãos, quando alguém perguntar se você vai para a igreja de novo, o problema é que às vezes as pessoas não querem se posicionar, porque delas não querem dizer assim que elas querem estar na igreja o tempo todo, porque tem gente, irmão, que ama estar na igreja, mas quando alguém pergunta porque está na igreja, praticamente diz que o pastor amarra as pessoas dentro da igreja. Irmão, você tem que estar na igreja porque você quer. E quando alguém perguntar assim, meu Deus, você vai 3 dias para a igreja? Sim, eu só não vou ao quarto porque não tem. Aquela mosca nunca mais volta. Sabe por que aquela mosca volta? Você fica, tem que ir, né? Porque a gente trabalha na igreja, né? A gente tem ministério, né? Daí a gente é obrigado a ir, né? Não, você não é obrigado a nada, fica em casa. Mas se você está aqui e entende o propósito de Deus, fala assim, eu amo estar naquele lugar. Eu amo estar na presença de Deus, para mim é o melhor lugar. Mano, seu chamado é isso, é perder a vida pela igreja. Jesus Cristo deu a vida pela igreja, você quer fazer o quê? Se eu não dou a minha vida pela igreja, irmãos, eu estou julgando a minha vida superior à vida de Deus. Eu estou achando a minha vida mais importante que a vida de Deus. E se eu realmente entendo o propósito de Deus, irmãos, e eu reconheço por que eu tenho recebido a unção de Deus. E a unção de Deus, irmãos, fala da capacitação. E ninguém recebe capacitação para fazer nada, você recebe capacitação para se fazer alguma coisa. Que Deus derrame unção sobre a tua vida todo dia. Não só um óleo que te proteja, mas o óleo também que te capacite em viver a obra que Deus preparou para você. E por último, irmãos, o que há, irmãos, nesse aprisco é a aceitação. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Por muito tempo, irmãos, a igreja criou um padrão de o que poderia ser uma ovelha. A ovelha tinha que ter um jeito de falar, tinha que ter um jeito de se vestir. E algumas pessoas olhavam para essa realidade e pensavam, eu não me enquadro nisso, então eu nunca vou ser uma ovelha. Isso, irmãos, não gerava uma total aceitação. E o bom pastor, irmãos, ele é aquele que aceita todas as ovelhas. Ele diz, vim como estás. Não importa como você está, simplesmente venha para o aprisco, as portas estão abertas. É lógico que o fato de você vir como você está, não significa que você deve permanecer como você está. A revelação de quem Cristo é vai mudar muitas coisas na sua vida. Mas você precisa entender que a presença de Deus é um lugar de aceitação. Que o amor de Deus é um lugar de aceitação. Eu nunca fui aceito dentro da igreja. Mentira do inferno. Deus tem um lugar, irmãos, para todos aqueles que querem viver como igreja. O chamado de Deus não é ir à igreja, o chamado de Deus é viver como igreja. E quando você entende quem é o bom pastor, você simplesmente quer viver como igreja o tempo todo. Porque você entende que essa realidade, a igreja é você.
Não tem, irmãos, como deixar de ir aquilo que você é. Quando você entende que você é a igreja, irmãos, onde você estiver, ali a realidade da igreja está. Irmãos, e a realidade da igreja precisa tomar esse mundo. A realidade da igreja precisa tomar essa cidade. A realidade da igreja, irmãos, é expressar Cristo onde as pessoas não conhecem. Ah, pastor, todo mundo conhece. Irmãos, não é para conhecer a história de Cristo, é para conhecer o Senhor da história. É para conhecer o Deus revelado. Não um Deus simplesmente, irmãos, que foi revelado por a experiência de alguém que se foi se repetindo. Precisamos da revelação profunda e verdadeira de quem Cristo é. Precisamos que as pessoas descubram que Ele é um bom pastor. Que as pessoas descubram o que Ele fez por mim e por você. O que Ele fez para que você pudesse novamente ter acesso à presença de Deus. E muitas vezes nós falamos muito mais do ladrão do que do pastor. As pessoas, irmãos, precisam conhecer o ladrão só depois de conhecerem o pastor. E às vezes o evangelismo das pessoas é o contrário. Cuidado, o ladrão vai vir te pegar. Não, o pastor já veio, o pastor já está aqui, o pastor já deu a vida por você. E porque Ele deu a vida por você, é que tem um ladrão tentando destruir o propósito de Deus. Essa é a forma, essa é a mensagem que precisa ser recebida. A mensagem é: Cristo é o bom pastor.